Paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e ao nosso podcast Tá Demais, né? O nosso programa, né, que vai ser exibido tanto na página da Unida Global como na página da Geração Insista. Então, desde já se inscrevam, compartilhem e curtem o nosso canal, o nosso vídeo. E nesta noite, né, nós estamos aqui com uma convidada especial, a irmã Rebeca Paixão. Olá, irmã, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tá demais. Né? Muito obrigada, eu que agradeço, me sinto honrada de estar aqui, né, falar um pouco da minha vida, que eu sou um pouco fechada, mas para levar o meu testemunho a muitas pessoas, né, que posso tocar, e honrada em conhecer você também. Também, igualmente, né. Irmã Rebeca, assim, ela tem uma história, um testemunho lindo, né? Então, aqui ela vai testificar, né, das coisas que Deus tem feito na vida dela. Irmã Rebeca Paixão, né? Por que Paixão? Paixão vem do nome do meu pai, do sobrenome do meu pai. Como a maioria das pessoas na igreja que eu congregava com meu pai, chamavam meu pai de Paixão e eu de Paixãozinha. Então, isso daí pegou. Eu peguei, pronto, vou colocar o sobrenome do meu pai no meu nome, Rebeca Paixão. E daí foi seguindo. E qualquer pessoa que perguntar onde está a Rebeca Cardoso, não vai me conhecer como Rebeca Cardoso, mas pode perguntar como Rebeca Paixão, que aí pub sabe quem é. Então, tipo, o teu nome ele não está assim registrado, né, o sobrenome? Não. Ah, só o Cardoso, como te falei. Ah, tá. Porque eu te conheço do meu pai. Te conheço como Rebeca Paixão. Então, irmã, assim, como que foi a sua trajetória na igreja? Desde quando você é da igreja? Você faz parte da igreja? Da igreja ou... Tá bom. Deixa ele falar, irmã. Ai, Glória, eu fiquei nervosa com a pergunta dela. Bom, moça, deixa eu te falar. Quando eu era pequena, eu sempre fui da igreja, né? Pequenininha, até os meus 10 anos. Depois dos meus 10 anos, a minha mãe se separou do meu pai e ela saiu, ficou afastada da igreja. Durante ainda esses 10 anos, eu continuei indo para a igreja. Com os 13, 14, 15 anos, eu me afastei da casa de Deus, né? Fui conhecer o mundo, né? Que eu me arrependo de ter ido lá, né? E hoje, graças a Deus, sou feliz de estar na casa do Senhor, vivendo os planos mais lindos que Deus tem para minha vida, né? Então, para muitos jovens, né? Como eu sempre falo, o mundo, ele pode até trazer uma felicidade, uma alegria momentânea, mas quando nós estamos na casa de Deus, a nossa alegria não é momentânea, não é passageira. É uma alegria que vai te levar muito além. Você vai acordar feliz, você não vai ter algo te apontando na tua cabeça, né? Isso. Mas você vai ter um Deus ali que todo dia vai estar com você, você vai sentir uma alegria não momentânea, de momentos, né, passageiros, que vou ali, vou sair, vou fazer qualquer coisa, vou beber, vou me prostituir. Aquilo são alegria momentâneas. Naquele momento você vai se sentir alegre. Mas quando você chegar em casa, você vai se sentir triste. Uhum. Mas quando estamos na casa de Deus, é totalmente diferente. Vamos para a igreja, vamos chegar alegres. Aquela alegria que contagia muitas pessoas ao nosso redor. Muito bem. E você passou, assim, quanto tempo, assim, desviada? Eu passei até meus 16 anos, eu fiquei desviada. Como eu te falei, eu saí da igreja, né? Fiquei me afastada da igreja dos 13 anos para cima. Aí, os 16 anos, eu fiquei doente, né? Fiquei doente dos meus rins. E mesmo assim, ainda estava afastada da igreja. Mas eu ia de vez em quando, mas sabe aquilo assim, que adianta eu estar indo para a igreja se ainda tenho vontade de estar fazendo as coisas do mundo, né? Uhum. Mas quando Deus te chama, não tem desejo que vai te prender ali. Quando Deus tem um chamado para a tua vida, Ele vai transformar você por completo e vai tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Né? Mas primeiro você tem que dar um passo para Jesus, para poder Jesus dar dois para você, como esse ditado dizem, né? Verdade. É aquela frase, né? Se você não for pelo amor, você vai pela dor, né? Isso. Então, tipo, o seu retorno à casa de Deus foi pelo amor ou pela dor? Irmã, olhando agora, olhando, né? Foi pela dor, amada. Não foi pelo amor, não. Eu preferia vir pelo amor. Mas Deus sabe que se fosse pelo amor, talvez hoje eu não estaria mais aqui. Talvez eu poderia ter um momento na igreja e depois ter saído novamente, né? Então, Deus, Ele sabe, Ele dá a cruz
para cada um de nós do tamanho da medida certa que nós possamos carregar. Então, eu estou carregando a minha cruz e, graças a Deus, sou feliz na casa de Deus e não pretendo sair nunca. Amém, glória a Deus. Graças a Deus por isso, né? Por esse pensamento, né? Porque são poucos que pensam assim, né? Isso é verdade. E com relação a sua deficiência, você tem isso desde bebezinha? Como é que é? Como é que foi assim? Não, eu não nasci com essa deficiência crônica. Eu não nasci. O que aconteceu foi quando eu estava vindo da igreja, como eu te falei, que eu era pequenininha, aí a minha mãe resolveu passar na casa do padrinho de casamento da minha mãe, né? De casamento deles. Aí, nisso, aconteceu uma briga lá, desse negócio do Flamengo, desses jogos, né? De futebol. Naquela época o Vasco perdeu, o dono ficou revoltado e o cara foi lá bagunçar com ele. Nisso que ele foi bagunçar, ele pegou a arma e saiu correndo atrás e atirando. Nisso que ele atirou, a bala varou a perna do padrinho de casamento da minha mãe e pegou na minha costa. E eu tava brincando com o filho dele. Deus. E o filho dele naquele dia teve um livramento, né? Sim. Porque se eu não estivesse na frente dele, ele tinha morrido. O Rodrigo, ele tinha levado um tiro no meio da testa. E pegou na minha costa. Então, por causa do tiro, aconteceu essas coisas comigo. E por isso que eu tenho essa deficiência, porque a bala atrofiou o nervo da perna. Muito bem. E assim, essa deficiência, ela lhe ajuda a continuar, né, na igreja. E uma coisa que eu estava observando, né, teve um evento na nossa igreja, né, secção 7 com a secção 6. Uma vez eu estava observando e eu achei interessante que essa deficiência, ela não te impede, né, de fazer a obra de Deus, porque eu participei de um evento na secção 6 e quando foi já no finalzinho, né, no departamento do DEC, aí tinha aquela parte, né, de servir a merenda, né, e tal. Aí eu sentada lá no meu canto, aí eu olhei para você e você tava com uma bandeja lá na plataforma servindo os irmãos, né? Então, assim, como é que você se sente, né, diante desse lapso? Diante desse lapso, eu me sinto uma pessoa normal. Eu nunca coloquei na minha cabeça que eu sou uma pessoa com uma deficiência, né? Eu sempre coloquei assim, apesar de sofrer alguns bullies por aí, mas isso não me impede. Eu nunca fui, só fez bullying comigo, vou ficar triste. Jamais. Eu vou entender e ficar na minha. É o problema dela. É a opinião dela, não vou poder mudar nada, né? E eu não tenho uma pessoa, eu poderia estar na minha casa, não estar fazendo nada, mas Deus, ele me deu uma oportunidade. O médico falou que eu não ia andar, não ia me mexer, né? Mas Deus, ele me deu uma oportunidade de andar de joelho. Então, o que eu tenho que fazer é agradecer a Deus por isso, né? De ter pelo menos isso para se movimentar. Muitas pessoas não têm. Então, eu sou grata a Deus. Então, o que eu posso fazer é contribuir na obra do Senhor. Mesmo com essa deficiência, ela não vai me impedir de servir um copo de água para um irmão, ajudar os irmãos a levar a merenda, como na cruzada. Isso. E não vai me impedir. Quem bota o impedimento, quando a pessoa tem essa deficiência, somos nós mesmos. Mas se a gente bota na nossa cabeça que a gente pode todas as coisas, a gente vai conseguir alcançar muito além daquilo que a gente pode, entendeu? Então eu me sinto feliz, eu me sinto realizada, eu me sinto uma pessoa que tem saúde, graças a Deus, apesar da deficiência no rins. Mas isso não me impede de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. E Deus sabe o desejo do meu coração. E creio que ainda tem muita coisa aí pela frente. Amém. Glória a Deus por isso. Assim, quando as pessoas te veem, porque eu acho assim, muito legal, né, essa tua animação, esse teu carisma, né? E é notável que você não é uma pessoa assim com uma autoestima baixa, né? Misericórdia. Não, assim, você é muito alegre, entendeu? Então eu admirei isso muito em você. Entendeu? Meu Deus. Enquanto, assim, tem pessoas, né, que são, posso dizer, são perfeitas, né, e não se movimentam, não fazem, né, não ajudam na obra de Deus, né. E isso daí é um ponto muito interessante. Enquanto muitos não têm e faz, outros têm, mas não fazem. Entendeu? E olhando assim, eu acredito que você é um testemunho assim para muitas pessoas, né?
você já, tipo assim, cativou alguém ou conquistou alguém para levar para a igreja? A pessoa, ó, irmã Rebeca, então assim, né? Já. Como eu te falei, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu gosto Isso. muito de falar. Quem me conhece já sabe disso, que eu falo demais. Aí tem gente que falou bem assim que eu nasci com um passarinho na boca, né? Porque eu falo demais. Então, tem gente que fala assim, nossa, tu passa por tanta coisa, faz hemodiálise, tem esse lapso, né? E você não se sente triste? Realmente eu não me sinto triste. Por que eu vou me sentir triste? Né? Nós temos que aceitar aquilo que nosso Deus nos dá. Se Ele nos deu, Ele sabe que é bom para nós, né? Verdade. Então, você falando sobre essas pessoas que não têm lapso, elas têm um lapso, sim, mas é espiritual. Exatamente. É um lapso que a pessoa não busca ter ali uma cura espiritual e ela continua com aquela deficiência. Então, o que vai acontecer? Ela vai desanimar. Entendeu? Eu, Rebeca, eu sempre gostei de buscar a Deus. Eu sempre gostei de me aproximar de Deus. Então, quanto mais próxima de Deus, melhor para mim. Entendeu? Eu sempre gostei de ter intimidade com Deus. Tem certas coisas, quando eu conto pro meu pastor, eu não conto para minha mãe, eu conto para Deus, porque eu sei que Ele vai saber me ouvir. Entendeu? Então, através desse ligamento que eu tenho com Deus, essa intimidade com Deus, o que é um lapso perto dessa ligação com Deus? Nada. Então, eu coloco muito na minha cabeça que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se aquele que me fortalece fez todas as coisas que hoje nós possamos ver pela sua palavra, por que ele não fez, ele não vai fazer comigo também futuramente? Bate só uma palavra de Deus e Deus pode fazer eu andar novamente, mas isso vai depender da minha fé, né? Se a minha fé eu acreditar, vai acontecer. Mas se Deus quiser fazer, como aquele hino, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuar sendo Deus. Né? Pelas coisas que Ele vai fazer na minha vida que eu vou começar a adorar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que amar a Deus por quem Ele é. Né? Antes mesmo de eu existir, Ele já existia. Então é esse lapso, né? E falando sobre autoestima, eu sempre fui muito autoconfiante. Eu sempre tive muito alta confiança, até no IBA. Quando eu disse que eu ia fazer o IBA, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou fazer e pronto. E hoje, graças a Deus, estou formada para a honra e a glória do Senhor. Você enfrentou muita assim, dificuldade no IBA? Sim, muita dificuldade, tanto espiritual como financeira. Muita dificuldade, porque quando a gente vai para o IBA, a gente tem que ter ali um propósito e uma convicção que você vai para um lugar, na igreja você está indo, você está passando por dificuldades, você está passando pelas barreiras, mas no IBA, quando nós entramos, nós aprendemos que nós vamos passar pelo deserto. Entendeu? Vamos passar até pelo Vale da Sombra da Morte. Mas ali o Senhor vai estar conosco. Tantas vezes eu cheguei ali no IBA passando mal, eu pensei que eu ia morrer, ia para a diretoria, mas Deus, Ele me sustentou. Né? Amém, glória a Deus. Eu não deixei me abater. Muitos ali desistiram porque não tiveram propósito, ou porque não foi o seu momento, não chegou o tempo de Deus na vida deles, né, para eles concluir. Mas eu fui com um propósito e ali muitas pessoas tentaram me parar, me diminuir, né? Tanto pessoas da minha família mesmo, assim, tanto pessoas de fora, amigos, mas Deus, eu estava confiante ali. Quando eu pensava em desistir, eu conversava com meu pastor e meu pastor sempre me dava apoio. E uma coisa muito engraçada é que o meu pastor falou bem assim, quando eu peguei, né? Eu falei assim, no último dia do IBA, quando a gente ia começar o IBA, no último eu falei, pastor, eu vou fazer o IBA, eu vou cursar o IBA. Mas como, minha filha, tu vai? Eu falei, não te preocupa, né? Não se preocupa que Deus, se Deus está colocando esse desejo no meu coração, Ele vai prover todas as coisas para mim. Então, eu fico maravilhada, porque Deus, Ele proveu tudo mesmo. Desde a farda até o material, que não são muito baratos, proveu tudo, até a condução para me levar para o IBA, Deus proveu. Deus colocou pessoas que muitas vezes não era nem da igreja para me levar lá. Então Deus proveu de tudo. Então, amém. Era o propósito Glória de Deus na minha vida, eu vou fazer o IBA, cursar o IBA, né? Então, quando a gente tem um propósito, Deus, Ele age da maneira certa dele. Eu acredito que a tua participação, né, lá no IBA serviu como espelho
para muitos ali, entendeu? Tipo, olha, a irmã Rebeca, né? A irmã Rebeca, ela é assim, mas ela tá cursando IBA. E quantos começaram e não terminaram e lhe viram na formatura? Realmente, a irmã Rebeca, né, lutou e chegou até o fim. Chegou no fim do seu propósito, né? Com certeza. Como diz aquela frase, insista, persista Jamais e desiste. jamais desista. E eu sempre olhava pra ela quando eu saía do IBA, porque às vezes as provações são muito assim fortes, né? E eu pensava em desistir, às vezes vinha na minha cabeça, não, já deu pra mim, eu vou desistir, eu não aguento mais. Então, quando eu olhava para aquela frase ali, me dava tipo, não posso desistir. Porque eu tenho um Deus que ele tá comigo e ele vai me fazer conseguir, eu vou chegar até o final. E algumas coisas que aconteceram, assim, me deixavam muito triste, às vezes, assim, ressentida, né? Com algumas coisas. Mas nenhum momento eu peguei, jogar tudo pra cima e não vou mais fazer. Mas aquilo ali me dava mais força pra me buscar a Deus, entendeu? Porque eu sabia que eu ia encontrar refúgio em Deus, só em Deus. E uma vez a minha mãe falou pra mim assim, ela não tava na igreja, né? Tu não vai fazer mais o IBA. Eu não sei de onde eu falei, eu vou fazer, mãe. Me perdoe, mas eu vou fazer, eu vou concluir porque Deus está na frente. Determinação. E eu coloquei essa determinação. Isso. Então você, né, que está ouvindo, assistindo esse podcast, quero dizer para você, coloque tudo na mão de Deus, mas determina mesmo com convicção a tua vitória, que Deus ele vai cumprir tudo aquilo que ele tem para tua vida. Amém, glória a Deus, muito bom. Eu estava me lembrando aqui, né, que foi no dia da formatura que você ganhou aquela moto? Não, foi antes, muito antes. Foi, tipo, passou uma semana que teve a conversão do pessoal da UERJ, né? Aí passou uma semana isso foi até no sábado, eu tava até na clínica quando o pastor me ligou. Já tinha acontecido a formatura, certo? Sim, já tinha acontecido a formatura. Interessante, ó. Tu concluiu o IBA, né? Tu chegou até o fim. Aí quando foi esse evento, Deus te honrou, lhe dando esse presente, né? Interessante. E foi um presentão, hein? Foi um presentão que isso me ajudou bastante tanto a evangelizar, porque Deus sabia o desejo do meu coração. E eu sou uma pessoa que gosta de evangelizar. Gosto de conversar muito, perceber, né? Então, quando eu ganhei ela, eu fiquei muito feliz. Porque Deus, ele sabia o desejo do meu coração. Eu queria, poxa, Senhor, abra uma porta para que eu possa ter algo que eu possa ir sozinha, né? Para me evangelizar. E quando eu ganhei isso, gente, não parar de evangelizar. Até hoje, graças a Deus. E eu fiquei muito feliz, agradeci o pastor, né, que doou. Qual foi o pastor? Foi o marido da Pamela? Da filha do pastor Beni, né? Foi ele que doou, que ele tem uma também. Aí eles se juntaram lá porque ele viu aquele vídeo que o Ricardo fez, de eu entrando no IBA, andando de joelho, aí eles começaram a compartilhar. Aí foi desse vídeo que eles se juntaram lá, o pessoal dos Estados Unidos, e fizeram tipo uma vaquinha e doaram um dinheiro pra mim pra comprar. Aí quem ficou responsável por isso foi o Ricardo. Que bênção. Foi uma bênção mesmo. E até, o poder, né, que a internet tem, né, compartilhar, né, por isso que é bom, compartilhe o nosso podcast. Porque compartilha aí. Curta, compartilha. Siga também a página da Unida Global. Não esquece não. E siga também aqui, ó. Siga também o nosso diretor Jamil. Né, Jamilzinho? Amém. Então, irmã, você já sofreu muito bullying, né? Sim. E isso nunca... Tipo assim, você nunca deixou se levar, né, por essas questões. Mas, assim, você tem, assim, esse desejo de andar? Ou não, tá bom, assim? Olha, pra ser sincera, quando eu era pequena, mais pequenininha, eu comecei a fazer fitoterapia. Eu comecei a andar em pé. Mas com o tempo, eu comecei a sentir fraqueza óssea, né? Não consegui mais me equilibrar. Então, o que eu consegui, o mais estável para mim foi andar de joelho, né? Então, isso
como eu posso dizer, a gente tem um sonho, assim, eu acho que qualquer pessoa que tem deficiência, eu posso falar, deficiência, ela tem com certeza um desejo de se levantar, tanto acamada como com pessoa com deficiência física, ela tem, mas eu hoje em dia não tenho mais, porque eu entendo que isso é um propósito de Deus para minha vida. É exatamente esse ponto aí que eu... Por isso que eu perguntei, né? Porque, tipo assim, se você vê como uma forma de ganhar alguém, né? Assim, né? Com certeza você é um testemunho vivo, né? Das coisas que Deus fez na sua vida. Então, claro que se você andasse hoje, né? Glória a Deus por isso. Ia ser um outro testemunho, porque Deus te curou, Isso. certo? E assim, como é que é agora na sua vida secular, né? Posso dizer, estudo, o que você faz hoje? Você estuda? Como é que é a sua rotina? Minha rotina? A minha rotina é um pouco corrida, por causa da hemodiálise. Dias que eu tenho em casa são segunda, quarta e sexta, que são dias bem corridos também. Uhum. Mas, assim, sobre cursos, eu curso 2 cursos, né? Que eu faço. Mas eu faço à distância, então não tem tanta correria como o curso presencial, né? Uhum. E eu estou aí... Depois, nesses dias, eu vou para a igreja, vou visitar algumas pessoas, que eu conheço parentes meus que precisam ser alcançados, né? Uhum. Não é porque eu sou jovem que eu também não posso visitar outras pessoas. Né? Tem gente que fala, mas é jovem, tem que estudar. Não, a gente tem que estudar, a gente tem que ter uma vida, mas também a gente tem que ter um tempo para Deus, né? A gente tem que buscar a Deus também. Então, a minha vida hoje, assim, eu posso te dizer que é uma correria. Fazer hemodiálise, né? Às vezes eu chego meio baqueada, mas graças a Deus vou para a igreja assim, porque lá eu encontro o meu refúgio, a minha força, onde Deus vai renovar. Então eu posso dizer que a minha vida assim, é bastante corrida nesse quesito por causa da hemodiálise e cursos, né, que eu estou cursando. Uhum. Mas isso daí diante, Deus vai provendo aí. Essa hemodiálise, como é que você, assim, você vê, né? Tipo, por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma pergunta interessante. Sabia que eu nunca parei para questionar Deus o porquê está acontecendo com isso comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito compreensiva. Uhum. Sempre fui muito compreensiva em várias áreas da minha vida, né? Tanto espiritual, tanto como assim relacionamentos, né? Eu sempre fui muito compreensiva. Então eu nunca, tudo que Deus manda para mim, eu sempre fui uma pessoa que nunca questionei com Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos questionar o nosso Criador. Sim. Por que eu vou questionar? Né? Se Deus permitiu isso na minha vida, quem sou eu, mero ser humano, pecador, né? Tem falha para questionar o nosso Deus que sabe de todas as coisas. Eu não sou ninguém. Então, eu nunca cheguei a questionar a Deus. Por isso que eu tô te falando que isso é uma pergunta muito interessante, porque eu nunca cheguei a falar, Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Deus, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. Mas, às vezes, é nós mesmos que plantamos as nossas próprias consequências. Entendeu? Então, eu entendo que isso foi uma consequência minha, pela minha desobediência. Se eu sair da presença de Deus, fiz coisas erradas, o normal é chegar lá na frente e eu colher a minha consequência, colher os meus frutos que eu plantei. Então, eu acho que isso que agora, esse problema que eu estou vivendo, foi uma consequência de rebeldia. Entendeu? Eu fui rebelde com Deus. Enquanto Deus estava me chamando, eu estava fingindo que eu não estava escutando. Então eu passei a ser rebelde. Então isso trouxe uma consequência para mim. Então a palavra diz: se não veio pelo amor, veio pela dor. Então eu vim pela dor. E eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque pelo menos hoje eu tenho um amor de Deus, né, na minha vida. Já pensou? Eu estivesse no mundo, eu não estaria nem mais aqui. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma trajetória na IPUB, eu posso dizer assim, que eu me orgulho muito de ser exemplo para muitas pessoas e ganhar muitas almas, que esse é o propósito, né, da minha vida. Como o pastor Mark pregou, né, o poder do nosso testemunho, né? Então, hoje o teu testemunho hoje, ele tem um poder, né, de ajudar pessoas. Isso. Né? E a questão de sonhos, né? Vou entrar aqui num assunto bem particular, né? Você sonha assim ter uma família?
Você já pensou nessa possibilidade? Agora com os 25, né? Tô brincando. Olha, Ter um ser esposo, sincera. Olha, moça, minha amada irmã, eu, Rebeca, particularmente, eu não quero me casar. Não agora, gente, por favor. Não agora. Ainda sou jovem, tenho muito que viver ainda as coisas de Deus na minha vida. Eu sei que... Isso, meu amigo, fazer como Jamil, casar aos 40. Mas viveu, meu amigo. Então tem um espelho aqui, ó, Jamil, viver, temos que viver. Como somos jovens, né, nós temos que viver. Verdade. Esse foi um conselho que ele me deu, que eu fiquei... né? Ainda tô nos 25, né? Poxa, Olha, ainda tem muito que viver. é verdade. Olha, e eu ainda sou jovem. Com certeza, você tem 29, mano. 29. Com cara de Não. 15, 20. Eu ia te perguntar, era pra te chutar. Mas que eu você não me sabia. falou. Eu lembrei. Pois é, então, eu tenho sim eu penso em ter uma família, mas no momento eu tenho outras prioridades. Claro que uma família não vai me impedir de servir a Deus, com certeza. Mas eu quero um varão daquele, sabe? Um varão que mesmo pregue a palavra de Deus, tenha o mesmo desejo do que eu, que vá levar a palavra de Deus e que não seja covarde. O macho alfa, né? É, o macho alfa. Pode ser internacional? Pode, meu querido, não tem problema. Americano. Pode ser internacional, pode ser nacional, aquilo que o Senhor mandar, mas que esteja no plano de Deus. Pode ser da China, Xing Ling? Só se for lá pra pregar o evangelho, né? Só se for pro chinês ficar, meu Deus. Pois é, eu pretendo sim formar, também pretendo ter filhos, mas quando a gente transplanta fica um pouco complicadinho, né? Porque a gente não pode ter filho logo, que a gente tem que passar pelo menos 1 ano ou mais. Mas a chance de ter um filho é maior. Só que eu pretendo ter 2 só, tá? Pretendo ter 2 filhinhos, mas que seja gêmeo, pra ter de uma vez só. Tá gravado, ó. Tá gravado. Isso. 2, só isso. Somente 2 e que seja gêmeos, porque eu quero ter filhos gêmeos para que já sinta uma dor só. E um marido bonito. Inteligente, né? Ainda tô pedindo de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que saber pedir. Então eu tô pedindo de Deus e no momento certo Deus vai abençoar, se for da vontade de Deus. Aí, irmãos, pode começar a orar pela irmã Rebeca. Ora aí, irmãos. Ora. Ora aí, irmãos, para Deus abençoar. Pois é, e a senhora também. Agora é minha vez, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. E a senhora, quando a senhora vai casar, pretende? Porque eu sei que até os 29 ainda assim, né, dá para escapar assim, no casamento. Mas já caminhando para os 30, 40, já tem que ter um aí no caminho. Tô esperando nesse deserto. Fazer igual a minha amiga Paula, esperando em Deus. Uhum. Eu aí uma vez, eu e a minha Na verdade, eu não escolhi esperar. Eu escolhi esperar que me escolheu, entendeu? Inteligente, ela não quer esperar, mas ela quer que a pessoa lá espere ela. Rapaz, Certo. Tá dormindo no ponto, né, Jamil? Não, eu creio que tudo tem o seu tempo, né? Isso Até é porque verdade, a isso é gente, verdade. assim, eu já vi muitos exemplos, né, de jovens que se casaram naquela precipitação, né? E hoje não estão mais juntos, entendeu? E uma frase assim que eu guardei muito no meu coração, né? Que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, entendeu? Então, se eu tenho um certo propósito no meu coração, Deus vai encomendar alguém para mim que vai somar com esse propósito e esse propósito vai acontecer. Verdade. É assim que eu penso, porque hoje em dia, muitas pessoas, né, principalmente da igreja, principalmente no nosso ministério, né, nós temos, assim, temos que namorar, noivar e casar. Eu penso assim, dessa mesma forma, temos um processo, né? Mas tem jovem hoje em dia que é assim, namora, noiva, casa. Você tem que conhecer, o namoro serve para você conhecer a pessoa. Para realmente você saber se aquela pessoa é realmente para você, entendeu? Se ela tem o mesmo pensamento em você. Porque eu quero uma pessoa que primeiramente ame a Deus. Exatamente. Depois me ame. Porque não adianta a pessoa me amar e não amar a Deus. Porque ela não vai ser temente a você e principalmente não vai ser temente a Deus.
Quando você passa a amar a Deus, você vai ser temente a Deus, você vai respeitar a sua esposa, você vai respeitar o seu marido, você vai ter, vai ser amigo, além de marido, vai ter uma relação de amizade, entendeu? Então, se você não respeita Deus, não respeita as coisas de Deus, não respeita sua mãe, não respeita seu pai, quem dirá respeitar o seu marido, que não é do seu sangue, né? Então, eu penso assim, eu quero uma pessoa que ame a Deus acima de todas as coisas, né? Com que certeza. tenha um amor, uma paixão pela obra de Deus, né? E depois venha me amar também, né? Que Com tenha uma certeza. paixão. Porque hoje em dia o erro do jovem é ele se casar, passar um tempo, se divorciar. Mas, por quê? Porque foram afobados, vamos usar essa palavra. Foram jovens afobados que não tiveram propósito. Não tiveram um propósito de incluir a Deus nesse propósito. Entendeu? Quando você tem um propósito, você ora pelaquela pessoa, você está falando com quem primeiro? Com Deus. Com Deus. É Ele que vai dar a direção certa para você, se realmente essa pessoa é para você. E através das ações do seu amado, você vai ver se essa pessoa é para você. Entendeu? Tá aí, é um conselho, né? Observe, jovem, observe o comportamento do seu parceiro, da sua parceira hoje, para você não sofrer lá na frente. Tá vendo aí, Porque é melhor, não vou dizer que é mais fácil, né? É melhor você sofrer agora, coração quebrado agora, Eita, do que você Deus, passar anos, do que passar anos com o coração quebrado, machucado. E eu sou um tipo de pessoa que eu penso assim, conforme a Bíblia diz, né? Se eu for pra me casar, eu tenho que viver com aquela pessoa até o final. Sim. Entendeu? E eu sou um tipo de pessoa que eu acho que eu vou ser uma esposa muito romântica e melosa, entendeu? Muito carinhosa, que eu sou muito carinhosa com quem é muito próximo de mim, entendeu? Sou muito carinhosa. Já vai pegando a dica aí, ó. Arranje uma esposa que seja carinhosa também. Eu sou assim, entendeu? Vou ser uma esposa muito carinhosa, muita família, porque eu gosto muito de... Ai, gente, eu sou muito amorzinho, vou falar igual daquela menina, muito amorzinho, fazendo um coraçãozinho. Então, eu penso assim, se for pra me casar, eu quero casar, mas eu quero viver pro resto da vida daquela pessoa, porque não adianta eu casar, passar um tempo e separar. Pra mim, não vale a pena, entendeu? Porque eu vou estar brincando com coisa séria. E o casamento é uma coisa séria. Muito séria. É onde muito, você vai. Meu Deus. Onde você vai criar laços com uma Exatamente. pessoa muito forte, né? Então a pessoa tem que decidir. Se é pra casar e ficar até o final. É a união da alma, do corpo e do espírito. Isso. A palavra de Deus diz que quando nós casamos, a gente somos uma carne só, né? Verdade. Então já sabemos por aí. E outra que eu tava lendo um livro sobre relacionamento. Eu gosto muito de falar de relacionamento, gente. Eu tava lendo um livro sobre relacionamento. O porquê casamentos casamento, quando a pessoa se casa muito jovem, tem pessoas que se casam com 15, 16, 18 não dá muito certo. Um psicólogo, ele tava falando que a pessoa, ela está ainda aprendendo a caminhar. Nos seus 15, ela está começando a descobrir, a se desenvolver, conhecer. Então, muitas vezes, ela quer... É só posso dizer uma palavra, meu Deus. É só um momento para ela, o casamento. É uma coisa que ela quer conhecer naquele momento. Ela quer viver, entendeu? Ela quer namorar, ela quer conhecer, ela quer noivar, ela quer ter tudo aquilo que uma jovem pode ter. Entendeu? Mas vai chegar um certo momento que ela não vai saber conviver a dois. Porque aquilo ali só foi uma experiência para ela. E futuramente, por ela não ter esperado o tempo dela certo, chegar na vida dela de ela namorar, casar e noivar, ela vai vir o divórcio. E vai ser uma brecha para onde o inimigo, hoje em dia, ele tá fazendo. Ele não tá brincando de ser família, inimigo. né? Ele não tá brincando de ser inimigo. Hoje, se um jovem haver uma briga de casal, o inimigo vai lá, vai detonar e vai vir a separação. Mas é porque a pessoa não foi o quê? Não soube vigiar, entendeu? Não e foi ainda ela é jovem. né? Assim, eu gosto muito assim de ouvir testemunhos, né? Porque tem testemunhos que nos ajudam a caminhar mais um pouco, né, na presença de Deus, a perseverar. E é muito maravilhoso, né, você ouvir alguém que viveu experiência com Deus, né? Enquanto existem pessoas que não acreditam, né, mas você tá ali, né? Não, eu tenho um testemunho. Deus fez isso na minha vida, né? É verdade. E é muito interessante, né, você
poder, né, transmitir aquilo que Deus fez na sua vida. E é por isso que a gente está com esse podcast, com esse programa, né? E eu dou graças a Deus, né, por essas portas, né, ter se abrido para nós, né, nós jovens, até porque a gente ouve muito testemunho, né, de senhoras, de senhores, mas e os jovens, né? Que testemunho assim Deus fez, né? O que Deus fez na vida do jovem, né? Então é muito maravilhoso. Hoje, Deus, ele tem operado bastante milagre em todos os lugares, né? Tem gente, eu não vejo um milagre acontecer. Quando você acorda, você é o primeiro milagre de Deus, né? Na nossa vida. Então, eu sou gratificante a Deus por tudo que eu tenho passado. Eu sei que foi um processo assim, meio dolorido, né? É dolorido o processo de Deus. Mas não, é fácil. Não é fácil. Nada é fácil nessa vida. Tudo que a gente passa tem sempre um propósito, né? Deus, ele tem um propósito na nossa vida, né? E quando eu fiquei internada também, quando eu tive água no pulmão, eu pensei que eu ia morrer naquele dia, porque do nada, foi muito rápido. Eu estava chegando na igreja, né? E eu comecei a tossir, e começar a escarrar muito sangue mesmo pela garganta, e eu pensei que eu ia morrer nesse dia. Aí eu falei, meu Deus, será que Deus está me preparando e vai me levar desse jeito, Senhor, sangrando ainda pela garganta, tossindo, sangrando, né? Eu falei, e nesse dia eu fiquei com medo, como todo ser humano. Eu fiquei com medo, porque eu não queria morrer, porque eu queria viver mais, um pouco dessas experiências com Deus, entendeu? Que eu tenho. Então, eu queria muito. E eu só me lembro assim que depois eu aceitei. Eu falei, se for a vontade de Deus de me levar, amém. Né? Porque, pra mim, como o Paulo falou, né? Morrer pra mim é lucro, né? Poxa! Aí, se eu morrer, agora os irmãozinhos ainda vão estar aqui batalhando, Senhor, pra ir pra glória. E eu não, eu já vou estar descansando, só esperando o momento da trombeta tocar e ressuscitar, né? E então esses momentos aí no hospital foi muito ruim, porque eu pensei mesmo que eu ia morrer. E ali já era irmã. Eu pensei que eu ia morrer, porque quando eu cheguei no hospital, eu não estava mais conseguindo respirar sozinha. Eu não estava tendo mais o meu próprio ar, porque meu pulmão estava cheio de água. O médico falou que se eu demorasse mais 1 hora em casa, eu ia ter uma morte... afogamento... Tem um nome certo que se dá, mas é tipo quando o seu pulmão enche tanto de água que você não consegue respirar e tem uma morte... Não é súbita, Não é súbita. Vai ver aí o nome pra mim. Então, por causa disso, o pulmão estava cheio, ele estava se desfazendo do lado direito. Porque o nosso pulmão, se você for ver na anatomia, o nosso pulmão, ele é tipo uma borboleta, vamos dizer assim. 2 balãozinhos. Esse pulmão, ele fica no nosso tórax, na nossa carga tórax. Anatomia agora. Em cima do nosso sangue. Ele fica flutuando, entendeu? E ele fica entre os broncos. Então, e o médico falou que não tinha jeito. Porque, tipo, quando o nosso pulmão, a gente ainda consegue sobreviver com um, né? Mas o meu pulmão já era. Eu não tinha mais o que fazer. Porque ele já estava se desfazendo. Ia ter que abrir pra tirar. Meu Deus. Só que eu ali, naqueles 8 dias mesmo, vomitando sangue, ali, eu comecei a clamar a Deus. Eu falei bem assim, tu é o Deus do passado, tu é o mesmo Deus presente neste momento, e eu creio que o Senhor vai me curar. E você tinha quantos anos mesmo? Eu acho que eu tinha uns 19 por aí, uns 19. Antes de eu fazer o IBA, jovem, isso. Né? Isso, eu tinha uns 19, antes de começar a cursar o IBA, né? E eu falei pra Deus, Deus, tu é o mesmo Deus que me ressuscitou. Tu é o mesmo Deus que pode fazer o meu pulmão se restaurar. E eu comecei a orar. E isso era final do ano. E meu pastor mandando mensagem perguntando como eu tava. Eu tô bem. Claro que eu tava bem. Porque eu não ia aceitar uma coisa que não era minha. E eu falava, eu tô bem, Senhor. Eu tô bem, pastor. E o senhor tá bem? Ainda perguntava se ele tava bem,
se o irmão tava bem, perguntava de todo mundo lá. Que nem aquela mulher da Bíblia, né? A Sunamita, vai tudo bem, tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, entendeu? Então, passou já antes do Natal, Deus operou um milagre. O médico Amém, não glória a acreditou. Deus. Quando ele chegou lá, ele bateu o raio-x e ainda foi ver, né? Ele olhou assim, não, esse raio-x tá errado. Traz aí pra mim, bate outro raio-x. Ele bateu outro raio-x meu. Ele, não, esse raio-x não é dela, tá errado. E tu sabe que tem médicos que são muito ateus, né? Não Isso. acreditam no poder de Deus. Verdade. Então, ele pegou e falou assim, não, agora traz pra mim eu vou fazer uma tomografia. Bateu a tomografia. Ele falou, não, como pode ser? E meu nome lá, Rebeca Cardoso, assim, bem bonito lá. Como é que pode ser que o pulmão não? O que aconteceu com o pulmão dela? Aí eu falei assim, sabe quem foi, doutor? Foi o meu Deus. Ele que Glória a restaurou Deus. meus pulmões. Porque ele é o médico dos médicos. E ele fez um milagre na minha vida mais uma vez. Amém. O médico ficou perplexo. Porque ele viu um pulmão que já estava se desfazendo. Isso. Que tipo, já não tinha mais funcionalidade, né? De funcionar. Então, quando ele viu meu pulmão normal, limpo, sem água, ele ficou perplexo. Porque ele botava um e olhava o outro, botava um e não entendia. Mas quando por causa do seu coração, entendeu? Seu coração estava duro. Quando você abre seu coração para Deus, você começa a enxergar as maravilhas de Deus na sua vida. Então Deus, ele foi e fez isso comigo e hoje eu sou grata. Hoje eu tenho um testemunho, eu tenho uma história, eu tenho uma história para contar o que Deus fez na minha vida, né? O que Deus fez na tua vida, além de você acordar pela manhã, né? Te pergunta hoje, né? Se pergunte hoje. Isso. O que Deus fez na sua vida. Só de você acordar, você vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, você chega em casa em paz, você não sabe quantos livramentos Deus já lhe deu só naquele percurso, só Isso é naquele verdade. dia, né? Deus te livrou assim de coisas que você nem chegou a ver, né? E é muito interessante, assim, essa sua confiança, né? Dizer que tá tudo bem, meu Deus, numa situação assim, na beira da morte, praticamente, né? E a sua confiança a te levar, né, a uma fé imaginável, né? Não tem nem explicação. Mas a gente que somos cristãos, a gente tem que ter uma fé inabalável. Com certeza. A gente tá na igreja, a gente tem que acreditar no poder de Deus. Porque se não for para acreditar no Deus, o que tá fazendo na igreja, meu amigo? Tá brincando de ser crente? Verdade. Então é melhor você ter uma fé inabalável, acreditar naquilo tudo que Deus faz, né? Pregar o amor de Deus, que o amor de Deus, ele pode sim libertar. O amor de Deus, ele pode curar. Sim, Além de tudo, Deus, além de ele ser justiça, ele é amor. verdade. Não é porque eu erro, eu sou falha, eu sou ser humano, Deus vai vir com a sua justiça. Não. Ele vai continuar sendo amor, mas ele vai o quê? Me corrigir. Né? Então, isso foi uma correção para mim. E eu creio que hoje eu sou grata a Deus, né? Porque se não fosse Deus, eu acho que hoje não estaria aqui. Se eu continuasse vivendo as coisas do mundo, eu acho que eu já teria morrido. Né? Porque o inimigo é sagaz, ele plana todos os dias contra nossas vidas para cefar. E hoje, quantos jovens não foram cefados, né? Verdade. Então, a gente tem que ficar alerta. Nós temos que buscar a Deus quando se pode achar, invocar quando ele está perto. Porque depois, quando Jesus voltar, não teremos mais essa chance, né? Isso. Então, a gente tem que viver o presente, o agora. Né? Eu louvo muito a Deus pelo fato de eu ainda ser jovem, né? E tá nos caminhos dele, tá perseverando, porque a gente sabe que não é fácil servir a Deus, mas também não é impossível. Mas aí quando você crer, né? Quando você olha assim, realmente Deus é maravilhoso. Meu Deus, tudo se torna fácil para você. Servir a Deus não se torna assim um jugo, uma carga pesada, né? Isso. Entendeu? Você serve a Deus porque você tem uma esperança, né? E é como Paulo falou, né? Que se não houver salvação, se não houver ressurreição, se não houver vida após a morte, nós seremos os mais infelizes Isso é da verdade. terra,
né? E eu fico meditando, meu Deus, graças a Deus que depois dessa vida, né, Tem a ainda vida tem eterna. isso, vida eterna e nós que lute, né, para chegarmos lá. E a irmã Rebeca, quais são assim os seus projetos, né? Como você se vê daqui a 10 anos? Conte para nós. Bom, projeto assim, físico, né? Material, eu me vejo como médica. Tá, queridos? Enfermagem por amor. Nada de enfermagem, por favor. Não tenho nada contra a enfermagem, jamais. A enfermagem, o pessoal trabalha muito ali. Mas eu me vejo como médica e principalmente porque eu tenho um propósito através de cursar medicina, que é ajudar a IPUB, a Igreja de Deus, né? Esse é o meu propósito. Passar 6 anos da minha vida estudando, me especializando em alguma área e ajudar a IPUB. Já sonhos da igreja espiritual, meu sonho espiritual é ser missionária, levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo, onde Deus me permitir levar, e através da minha profissão, porque tem muitos países que são pobres, países que não têm uma condição assim financeira, principalmente de saúde, né, que cobram muito caro. Então é por isso que esse é o meu objetivo, é cursar medicina e ajudar ao povo da IPUB, né? Não só daqui do Amazonas, mas aonde o Senhor me permitir ir, eu quero levar tanto a palavra de Deus, curar tanto espiritualmente e curar tanto fisicamente, que Amém. Muitas pessoas Glória a assim Deus. seja, né? Que esteja no plano de Deus e Deus sabe das coisas, né? Eu me vejo assim, médica, com a minha família, levando a palavra de Deus e vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, né? E sem colocar limites, barreiras, que isso não é empecilho para nada nesse mundo. E principalmente para pessoas que não têm essa deficiência, né? Elas podem fazer o impossível, mas só basta ela ter atitude e querer. Verdade. Muito interessante essa parte, né? Você tem que ter atitude. Assim como aquela mulher, né, do fluxo de sangue. Ela tomou uma atitude de tocar nas vestes de Jesus, né? Isso. Se você não tiver atitude, você não vai a lugar nenhum, né? E outra que, além de tudo, para ela tocar nas vestes de Jesus, ela teve que quebrar, né? Um fundamento ali, uma regra, né? Porque quando a mulher ficava no seu período assim, menstrual, ela não poderia sair porque de nada. Ela não poderia chegar perto. Agora imagine aquela mulher isolada, vivendo o quê? 12 anos, né? Isso. 12 anos naquele período fértil e desculpa, naquele período fértil dela lá, e como é que ela não poderia tocar nada, porque tudo que ela tocasse era contaminado, mas ela teve uma atitude, ela saiu de sua casa, quebrou uma das regras, enfrentou a barreira do preconceito e tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. E esse preconceito, ele é um preconceito neurótico, né? Naquele tempo, né? Verdade. Mano, porque, tipo, se for colocar pro dia de hoje, mano, as mulheres... todas iam ficar trancadas, meu filho. Até o período terminar, coitadas. Né? Mas graças a Deus, Deus é muito bom. Deus é bom, Deus, ele deu oportunidade para as mulheres e isso é, meu Deus, isso é louvável, né? E quantas mulheres têm lindos testemunhos, assim como você, né? Então, muito obrigada, né, pela sua participação aqui conosco, foi uma honra, né? Assim, eu gostei muito de lhe ouvir, né? E eu creio que muitos ainda irão lhe ouvir também. E pode crer que você já é uma missionária, né? Só de você estar aqui falando do amor de Deus, falando daquilo que Deus fez na sua vida, né? Você já é uma missionária, você já vai ganhar as almas, as nações, né? Então, muito obrigada, irmã. Senhor. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. E que Deus, né, venha abençoar cada um de vocês, venha abençoar esse programa. Tá demais. E tá demais mesmo, viu, gente? Fiquem ligados. Que tem muito, muito ainda por vir. Deus muitas permitir. Participações. Amém. E que o Senhor venha abençoar tanto o irmão Jamil quanto a irmã Silwane. A Silwane. Que nome chique, né? Bonito, diferente. E eu me sinto honrada de vocês terem pensado em mim. E que esse podcast venha chegar. Ixi, muito. Mandem pra mim que eu vou compartilhar também, viu? Amém. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, na página da Unida Global. E nós encerramos aqui. Muito obrigada.
Oi? Vem ser demais com a gente. Vem que tá demais. Tchau. Tchau, participem a todos, que Deus abençoe a cada um. Obrigada por ficarem conosco, né? É. Eu sei que ela fala muito, mas foi muito bom. Tchau, gente. Que Deus abençoe.